Bom dia, Target. Prazer estar aqui com vocês hoje, abrindo a conferência nesse dia. Todo mundo tem aproveitado bastante e os feedbacks têm sido super positivos. E hoje a gente começa falando, ainda na linha da conferência, lógico, mas sobre obediência ou coração. E, para ser bem honesto com vocês, com relação a esse título, e desde o início, a ideia aqui não é uma escolha de uma pergunta de múltipla escolha, onde você escolhe uma ou outra. E sim, na realidade, o que a gente quer falar e que eu quero conversar com vocês nos próximos 20 minutos é sobre o que vem primeiro, o coração ou a obediência. Dependendo dessa resposta, o que você está vivendo como uma vida de fé pode estar sendo completamente diferente da pessoa ao seu lado. E a ideia é não ouvir a mim, e sim tentar buscar ouvir da Bíblia o que Deus fala sobre essa relação de coração e obediência. Então, antes de começar, eu queria fazer uma oração com você. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, obrigado por já termos começado louvando o Teu nome, cantando hinos a Ti, e te peço, Senhor, que esteja aqui agora conosco, falando conosco, que tudo que saia da minha boca venha de Ti e nada de mim, que a Tua palavra toque aos nossos corações e faça aquilo que Tu tens para fazer em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queria começar com uma pergunta para você. Você obedece a Deus porque ama ou ama porque obedece a Deus? Qual é a sua realidade? Parece sutil, mas é uma diferença enorme. Porque se você ama porque obedece, a obediência é causa e o amor é um prêmio. Ela é o que você espera receber depois de cumprir as exigências. Então você está numa relação muito mais de desempenho, de mérito, de conquista. Agora, se você obedece porque ama, o amor é causa. E, portanto, a obediência é um fruto natural desse amor. Você está numa relação de resposta, de troca, de gratidão, de rendição completa a Deus. Uma dessas fés cansa, mas a outra sustenta. Uma dessas fés envergonha quando a gente erra. A outra traz a gente de volta correndo para os braços do Pai. E o tema de obediência muitas das vezes é visto como algo que penaliza, que traz regra. E eu queria trazer um outro olhar para que a gente pudesse meditar aqui. Uma obediência como um ambiente de liberdade. O primeiro conceito de obediência aparece na Bíblia logo no início, em Gênesis 2, quando Deus coloca Adão e Eva no jardim e Ele coloca para eles uma visão de como seria a conduta ali dentro do jardim. Então, para mim isso é surpreendente, porque o que Deus diz é o seguinte, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que elas comeres, certamente morrerás. A maioria das pessoas lê esse texto como uma visão de proibição, uma restrição. Deus colocando regras, colocando cercas na gente. Mas se a gente ler com cuidado e parar para pensar exatamente naquilo que Deus estava dizendo, é completamente o oposto.
de toda a árvore dos jardins comerás livremente. Você pode fazer tudo, pode comer de tudo. Antes de qualquer limite que Deus impõe, há uma declaração de abundância para nós. O jardim inteiro é seu. Centenas de árvores, de frutas, de possibilidades. A obediência nasce dentro de um jardim de liberdade e não de opressão. A única fronteira que existe, que Deus coloca, não é para diminuir Adão, mas para protegê-lo. E isso acontece, essa obediência acontece, à medida que nós temos consciência, confiança e rendição de seguir a direção daquele que nos criou, que nos conhece mais do que nós mesmos e que nos ama mais do que nós mesmos e, portanto, quer o nosso melhor mais até do que nós mesmos. O problema é que o diagnóstico é devastador. A Bíblia, ela não trata desse tema com muita delicadeza, ela vai direto ao ponto com relação ao coração humano. E fala em Gênesis 6:5, pré-dilúvio. E viu o Senhor que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Percebam, 3 palavras que não nos dão saída. Toda, só, continuamente. Toda a imaginação humana era só má, continuamente. Não ocasionalmente, não na maioria das vezes, mas continuamente. Esse é um diagnóstico muito duro da gente receber, mas é a realidade da nossa natureza humana, que sem Deus não há outro caminho. Essa é a nossa natureza humana. Então, dado isso, Deus resolve mandar o dilúvio, e vocês conhecem a história. Fica Noé com a sua família, morre absolutamente tudo e todos. E aí, quando as águas baixam, e Noé faz o sacrifício a Deus, e ele queima o sacrifício, e Deus cheira o sacrifício que Noé acabou de oferecer. Vem a segunda realidade. Porque em Gênesis 8:21, Deus fala: a imaginação do coração do homem é má desde a sua mocidade. Percebem que pré-dilúvio, pós-dilúvio, o diagnóstico é o mesmo. As águas não conseguiram mudar o coração humano. Jeremias completa esse quadro com uma das frases mais perturbadoras de toda a Bíblia. Jeremias 17:9 fala: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Percebe a dificuldade que a gente tem lidando e dependendo de nós mesmos quando o nosso coração, a nossa natureza, a nossa realidade é tão dura? Nessa palavra de Jeremias, a palavra em hebraico é Akob, tortuoso, que torce os calcanhares. É o mesmo que vem de Jacó. Coração não é apenas fraco, ele engana. E ele engana quem primeiro? A nós mesmos. Nós somos os nossos primeiros e maiores, as maiores vítimas do nosso próprio coração. As pessoas menos confiáveis para avaliar o estado do seu coração é você mesmo. Porque o nosso próprio coração vai nos convencer de que está tudo bem, quando na realidade não está.
E aí entra o desafio de descobrir aonde é que está o seu coração. E a gente fala, a Bíblia fala muito sobre aquela demonstração com relação a onde está o seu tesouro. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali também está o vosso coração. Jesus inverte a lógica, né, que usamos normalmente. Percebe? A direção não é o coração que vai te levar ao tesouro, mas o tesouro te leva o coração. Ele traz o coração. Eu trabalho no mundo empresarial, no mundo de negócios, e a gente fala que o investimento leva o coração. Aonde você fez o investimento, aonde você colocou o investimento, inevitavelmente, é para lá que o seu coração vai. Então, deixa eu te fazer uma pergunta concreta. O que é aquilo que não te deixa dormir, que você fica pensando, preocupado, angustiado? Ou o que é aquilo que você acorda de manhã motivado para fazer, porque é aquilo que você de verdade está focado em fazer? O que faz você se motivar? Porque a realidade é que é isso que é o seu tesouro e é lá que o seu coração está. Não é julgamento, é diagnóstico. Não é se culpar, é se analisar e tentar entender aonde está o seu coração, aonde está o seu tesouro. Mas é exatamente que lá estará o seu coração. E aqui, falando para uma conferência de liderança, eu queria trazer uma palavra específica para os líderes. Porque nesse tema, para quem conhece a Bíblia, para quem serve na igreja, para quem está aqui nessa sala, existe um perigo muito grande para quem tem maturidade espiritual. E Jesus foi mais duro com essas pessoas do que provavelmente qualquer outro. Mateus 15, 8, Jesus fala: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele está falando dos fariseus, homens que eram religiosamente disciplinados, tinham total domínio do Torá, jejuavam 2 vezes por semana, davam os dízimos de absolutamente tudo, oravam de pé, em público, queriam demonstrar uma vida de santidade, legalismo e, para os olhos de todos, perfeição. Obediência exterior impecável. Mas olha o que Jesus fala sobre essas pessoas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos, de toda a imundícia. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Olha que palavra duríssima de Jesus para os líderes religiosos. Será que é possível ser um líder mais dedicado da sua igreja e ser exatamente o tipo de pessoas que Jesus confrontou aqui nesse texto? Será que a gente externamente vive uma vida tão perfeita, tão legalmente correta, mas por dentro estamos sendo confrontados se somos sepulcros caiados? Isso não é uma acusação, é um convite à honestidade sua com Deus. Porque o sepulcro caiado não sabe que ele é um sepulcro caiado. Por fora, ele está lá, limpo, branquinho.
mas por dentro ele carrega ossos e dejetos. Só que ele não sabe, porque o único que tem a capacidade de nos examinar internamente, no fundo do nosso coração, é Cristo Jesus. Só Deus vê por dentro. Então, o que a gente faz com uma situação tão dramática como essa? E não é o meu intuito aqui criar um ambiente de não tem saída, muito pelo contrário, a gente sabe que tem saída. A gente sabe, e essa é a grande história do Evangelho. Então, qual é a saída? Davi nos ensinou muito sobre essa saída. Se o coração é enganoso, se o julgamento externo não resolve, a disciplina religiosa pode ser só uma façada. O que muda o coração humano? Davi sabia essa resposta. E aí ele fala no Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A palavra que Davi usa quando ele pede uma criação, cria em mim um coração novo, é bara. Em hebraico, essa é a mesma palavra usada na criação do mundo, Gênesis 1. Um verbo que é dedicado somente a Deus, que criou do nada, do zero. É o verbo da criação. E o que o Davi está pedindo é, faz uma criação nova. Davi não está pedindo reforma, ele não está pedindo melhoria, ele está pedindo recriação, ele está pedindo transplante de coração. Tira o meu coração humano e coloca o coração de Deus em mim. E Deus, séculos depois, através do profeta Ezequiel, traz uma das promessas mais poderosas que nós temos na Bíblia. Ezequiel 36, 26 e 27 diz assim, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os cumprais. Graças a Deus por isso, porque Ele nos promete fazer esse transplante, fazer essa substituição, não uma melhoria, não uma reforma, mas uma troca real. Preste atenção no sujeito do verbo, darei, porei, tirarei, farei. Deus é o sujeito ativo. O homem recebe, ele não conquista. Quem faz todo o processo de transformação é Deus. E olha o resultado. Farei com que andeis nos meus estatutos. Então percebe que o processo de obediência não vem da nossa vontade de obedecer, mas ele é fato consequente dessa relação com Cristo. A obediência como fruto, não como exigência de entrada, como consequência desse novo coração. Eu obedeço porque sou amado. Agora tudo se junta. Na última noite, antes de Jesus ir à cruz, ele reuniu os discípulos e disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador. Quem tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. A sequência que Jesus estabelece é bastante clara. É amor, obediência e o Espírito Santo. Primeiro vem o amor, que traz a obediência como um sinal visível desse amor, e o Espírito é o cumprimento da promessa que vem junto, que
Deus promete que quando Ele foi, Ele ia deixar o Espírito, o ajudador, que nos capacita a continuar. Paulo confirma em Gálatas: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Não é resistam à carne com a força de vontade, não. É caminhe na direção do Espírito, que Ele vai cuidar do resto. A frase que resume toda essa jornada que a gente está falando aqui hoje, para mim, é: eu não obedeço para ser amado por Deus. Eu obedeço porque já sou. Ele me amou primeiro. Ele fez o sacrifício primeiro. Essa frase muda tudo. Muda a motivação, muda a postura, muda o que acontece quando a gente falha. Porque quem obedece para ser amado, quando cai, se esconde. Mas quem obedece porque já é amado, quando cai, corre de volta para os braços do Pai. Quero concluir hoje deixando 3 perguntas para vocês. E aqui não é uma pergunta para você com seu pastor, ou comigo, com ninguém, é você com Deus. Mas que você leve para uma meditação sua pessoal. Primeiro, onde está verdadeiramente o seu tesouro hoje? Seja honesto com você, porque é lá que o seu coração vai estar. Segundo, você tem buscado reformar o seu comportamento ou tem pedido a Deus que genuinamente recrie o seu coração? Algo que só Ele pode fazer. Reforma é esforço humano. Transplante é obra divina. São coisas completamente diferentes. E o terceiro, a sua obediência nasce do amor ou do medo? Do relacionamento ou da religião? A única ação que os textos que estamos estudando hoje sustenta é a entrega. É crer e confiar, confessar, se render, abrir mão de parar de tentar fabricar o que só Deus pode criar. Então, termino voltando com a palavra de Ezequiel, que ela fique gravada no nosso coração. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os cumprais. Obediência ou coração? Na verdade, os dois. Um coração transformado produz obediência genuína. E essa transformação, essa promessa, não é força sua. Está nas mãos do mesmo Deus que criou os céus e a terra com uma só palavra. O que nos resta é descobrir e ter a coragem de estar disposto a receber. Que Deus nos abençoe. Amém.